E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo aqui para vocês mais uma explicação de exercício. Dessa vez vou estar trazendo mais uma variação de exercício para abdômen, tá? A variação de exercício que eu vou estar demonstrando para vocês hoje seria o abdominal supra com o braço estendido para cima. E aí como seria essa variação? A gente posiciona uma mão aqui sobre a outra mão e aí a gente vai fazendo o abdominal, subindo e descendo, contraindo bem forte o músculo abdominal, que é um músculo que é muito desejado por muitas pessoas e além de ele ser, digamos assim, muito desejado, ele também tem uma função muito importante de proteger a sua coluna, né, estabilizar a sua coluna e também a pelve, né? E aí no caso, qual que é a ideia desse vídeo? Eu vou explicar para vocês como realizar esse exercício da forma correta, em questão de amplitude de movimento, né? Como evitar algumas dores. Algumas pessoas me relatam dores na lombar, dores na cervical. Então, como você evitar essas dores, tá? Então, se curtiu a ideia, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes para você fazer o abdominal da forma correta de uma vez por todas. Acompanhe até o final. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é a gente deitar no colchonete de barriga para cima, tá? E aí no caso, a gente com o joelho flexionado, o joelho dobrado e os dois pés apoiando no chão, tá? Aí, como eu comentei com vocês, a variação, a ideia seria a gente manter os dois braços estendidos para cima. Mas aí tem um detalhe importante, tá? Que algumas pessoas acabam cometendo um erro de, à medida que a pessoa sobe, às vezes ela joga o braço para frente, né? E às vezes até sobe demais, igual eu estou mostrando para vocês, tá? Mas qual seria o certo? À medida com que você for subindo o seu corpo, a ideia é sempre manter o braço estendido para cima. Então, à medida com que você for subindo, você vê que eu não jogo o braço para frente, e sim jogo o braço para cima, né? Então, a ideia seria você manter sempre o seu braço estendido na vertical, né? Então, não deixar ele cair, né? Sempre deixar ele retinho na vertical, tá? E não deixar ele ir para a horizontal, digamos assim. Então, esse é um primeiro detalhe que você precisa estar levando em consideração. Para quê? Além de você fazer da forma correta, você também intensificar o exercício, porque à medida com que você vai jogando o braço para frente, você meio que dá uma roubadinha, você meio que facilita o movimento. E se você perceber que quando você realizar esse exercício, mantendo sempre o braço aqui na vertical, você vai perceber que vai ficar bem mais intenso, tá? Um outro ponto também que vale a pena considerar, que eu até comentei ali, quando algumas pessoas, quando fazem esse movimento de subir o corpo todo, sente desconforto na lombar. E qual que é a recomendação até para quem sente dor, mas até para quem não sente, também é importante para quê? Para a gente conseguir focar de fato a musculatura alvo, que seria a musculatura do abdômen. Que seria, a gente, à medida com que você não precisa subir tudo, você pode subir até aqui e deitar. Até aqui e deitar. Por quê? A ideia seria você manter a região da lombar sempre apoiada no colchonete. Você sempre manter sua lombar apoiada no colchonete para deixar sempre essa parte que é muito, digamos assim, muitas pessoas, como ela sofre muita sobrecarga ao longo do dia, você deixando ela apoiada ali é melhor para você também conseguir contrair também bem forte a questão abdominal, né? E protege também contra lesões. E uma outra observação que eu comentei com vocês, algumas pessoas sentem dores na cervical, no pescoço. Por que isso muitas das vezes acontece? Às vezes a pessoa faz muito esforço com a cabeça de subir e descer, subir e descer. Quando faz esse movimento de subir e descer, acaba realmente forçando, né? Então qual que é a ideia? É você não fazer um movimento de subir e descer o pescoço. Aqui é como se você tivesse engessado, você ficar parado. Então você não pode locomover. Então aqui fica engessado e você só tem que fazer, digamos assim, a força no abdômen, porque o eixo do movimento, onde vai movimentar de abrir e fechar, seria aqui e não aqui, de subir e descer. Tá? Então aqui imobiliza e aqui que você tem que alongar, contrair, alongar, contrair. O pescoço você deixa estático, paradinho, tá? Claro que vai causar uma certa tensão no pescoço, porque aqui a musculatura aqui vai sustentar a sua cabeça, porque se você não tivesse esse músculo aqui de forma isométrica, a sua cabeça ia ficar caída para trás, né? Então vai ter uma certa tensão muscular aqui por você estar forçando, mas às vezes a pessoa movimenta, aí força muito mais
tanto a cervical quanto a musculatura também. Então, muita atenção com isso. Às vezes, para quem está começando, até pode fazer aquele movimento mais tradicional, que é se apoiando aqui, segurando a cabeça, sustentando a cabeça, se é que ela está começando. Beleza? Outro ponto que também vai te ajudar muito na realização do abdominal, você soltar o ar na hora que você subir. Então, como seria isso? A gente está aqui, à medida com que eu subo, soltei o ar, desci, enchi o pulmão de ar, soltei o ar, enchi o pulmão de ar. Por quê, Matheus? Porque quando você sobe e você solta o ar, como você está contraindo o abdômen, você está comprimindo toda essa região aqui do tronco, né? E você com o pulmão esvaziado, digamos assim, sem ar, você tem mais espaço para o abdômen ter uma maior contração no final. Então vai ajudar você a ter uma ativação melhor do abdômen, né? Então na hora que você deita, enche o pulmão de ar, na hora que você sobe, solta o pulmão de ar para ter o melhor resultado. E um outro ponto que vale levar em consideração, porque eu vejo algumas pessoas correndo acelerado, muita velocidade. Outra observação é você trabalhar essa questão da amplitude de movimento. Você deitar bem, subir bem até onde eu comentei, né? A amplitude que eu comentei. Então você deita, sobe até onde eu comentei, deita até... Então fazendo uma amplitude completa e uma velocidade, digamos assim, moderada. A ideia não é fazer tão rápido, mas também nem fazer muito devagar. Seria o meio termo. Sobe devagar, soltando o ar, deita, enche o pulmão de ar, sobe, solta o ar. Uma velocidade controlada para isso também ajudar nos seus resultados. Tá? Ficou alguma dúvida? Não esquece de deixar aqui nos comentários. Se curtiu o conteúdo, se curtiu as dicas, deixa um like aqui para fortalecer nosso canal. Compartilhe com seu amigo para ele desenvolver também essa variação de exercício de abdominal no treino dele, claro, se o personal dele permitir. E se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Professor Matheus Gomes, até a próxima!